Mês Vocacional 2022. Cristo vive. Somos suas testemunhas. Que alegria poder estar aqui na Diocese de Cruz das Almas. O pastor dessa diocese, Dom Antônio Torinho, que é o episcopos, o guardião da fé, da doutrina, deste rebanho, desta casa eclesiástica. É maravilhoso estar aqui. Eu fui criado dentro da Igreja Católica, pais católicos, fui batizado, primeira comunhão, crisma, mas eu costumo dizer que eu era uma pessoa como o profeta Samuel. Ele servia no templo, mas ele não conhecia Deus. Apesar de eu ter feito todas essas práticas dentro da Igreja Católica, Deus já estava trabalhando no meu coração, mas eu não conhecia verdadeiramente a Deus. A minha mãe, que era uma mulher mais fervorosa, com o meu pai, eles tiveram uma experiência de fé deles e passaram para nós, para os seus filhos. E aí, quando chegou na minha juventude, eu acabei ainda tendo uma realidade de uma vida como que de um jovem rebelde. Então, tive envolvimento com as coisas do mundo, festas, baladas, drogas. Todas essas realidades passou na minha vida no período da juventude. E eu fui um jovem muito rebelde. E ali eu passei por um processo de conversão, de mudança de mentalidade com Deus. Eu já tinha feito muitos encontros dentro da igreja, mas eu não conseguia mudar de vida, de uma transformação. Passava uma semana, 15 dias, e as realidades voltavam a ser as mesmas. As coisas do mundo voltavam a ser as mesmas na minha vida. Até que eu fiz um retiro chamado Renascer, de uma espiritualidade muito forte. E nesse retiro eu tive um encontro com Deus, no sábado à noite. E eu lembro que o pregador, ele pregando, ele dizia assim, que de repente passou uma gazela correndo, um cachorro viu, começou a latir e correr atrás dessa gazela. E outros cachorros começaram a ouvir o outro cachorro latir, correr atrás e começar a latir também. Mas, conforme eles não viam a gazela, eles iam ficando para trás e desistindo. E só ficou até o fim aquele que realmente viu a gazela, aquele cachorro que realmente viu a gazela. E conclusão da parábola é que desse retiro, que era o retiro que eu estava fazendo, só vai perseverar aquele que realmente viu o Senhor, aquele que realmente viu Jesus. E de fato, depois desse retiro, eu tive a minha experiência com Deus, com Jesus Cristo muito forte, com o Espírito Santo. E aí eu voltei inteiramente para Deus, e agora com a fé com muito mais sentido, com muito mais propósito, com muito mais objetivo. E isso aconteceu no ano de 2001. Então já fazem 21 anos aí de caminhada com Deus. A vida religiosa, esse chamado particular na minha vida, ele geralmente acontece na vida das pessoas paulatinamente. Nós vamos fazendo um discernimento. E
o meu chamado, ele aconteceu de uma forma meio extraordinária, porque eu não pensava em ser um religioso ou ser um consagrado. Quando eu tive a minha experiência com Deus, que a minha experiência com o Espírito Santo, Deus falou ao meu coração que eu não casaria, que Ele estava me separando para viver inteiramente para Ele. Geralmente uma vocação, ela não é assim que se procede, vai-se um tempo para discernir, mas Deus foi muito claro comigo e falou comigo, falou no meu coração, falou na minha consciência. E como eu sei extremamente que foi a voz de Deus, não foi a minha voz. Chama uma coisa, chama discernimento dos espíritos. E uma realidade é que eu nunca pensei e nunca projetei a minha vida para viver inteiramente para Deus. Eu pensava viver uma vida como qualquer outra pessoa vive, né? Casar, ter filhos, constituir uma família. Mas aos meus 20 anos de idade, neste retiro chamado Renascer, eu tive esse encontro pessoal com Deus e Deus foi claro, categórico comigo. Estou te separando para você ser inteiramente meu. As pessoas perguntam sobre esse nome, Irmão Trovão. Algumas pessoas às vezes confundem até como que um apelido. Não, não é um apelido. É o nome de consagrado. A igreja tem uma tradição que é a tradição de trocar o nome. Então o seu nome civil é trocado pelo nome profético, um nome religioso. E esse nome, ele veio de uma realidade, de uma espiritualidade, de uma oração. Eu fiquei numa capela, eu fiquei 40 dias jejuando a pão e a água, e ali eu só saía para ir para a missa em oração. E Deus falou ao meu coração: eis que te dou um novo nome. E aí surgiu esse nome, Irmão Trovão. E ali, naquele momento, eu não era religioso ainda, então era só o trovão. Não era o irmão, o consagrado, aquela pessoa que tem um voto de pobreza, castidade e obediência. Era um nome religioso, ali tal, profético. Com o tempo, eu fui descobrindo, dentro das Sagradas Escrituras, quando Deus levantou um homem e que ele quis marcar uma geração ou o seu povo, ele trocou o nome. Então, Abraão, ele se chamava Abrão, e Deus trocou o nome dele para Abraão. Sarai, Sara. Simão, Pedro. Saulo, Paulo. Então, a troca de nome nas Sagradas Escrituras representa uma missão profética. Quando Deus troca um nome, Ele tem uma missão profética, um caráter profético. A igreja, na sua sabedoria, ela na sua vida religiosa, nas vidas consagradas, os eremitas, os monges, então os frades, o que acontece? Eles trocavam o nome. Ainda hoje existe isso, dessa troca do nome. Então o Irmão Trovão é esse nome profético que vem do Senhor. Agora, o porquê Irmão Trovão? Vamos lá. Trovão, no Antigo Testamento, nós precisamos entender teologicamente isso. Quando Deus dá a Torá, a palavra de Deus para Moisés, quando ele dá a Torá, a palavra de Deus para Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, então o povo estava ao pé da montanha, Moisés tinha subido a montanha, e Deus falava com Moisés face a face.
Moisés entendia a voz de Deus e o povo que estava ao pé da montanha escutava os trovões. Então o trovão é a voz de Deus que chega ao coração do povo. Isso é o significado do trovão. É a voz de Deus que chega ao coração do povo. E quando existe uma trovoada, existe uma chuva, e a chuva traz bênção, graça, enche os rios, os lagos, os lençóis freáticos. Então, a importância da água. Então, trovão com chuva é bênção de Deus. E os próprios apóstolos, como João e Tiago, eles foram chamados por nosso Senhor Jesus Cristo de Boanerges, que é filho do trovão, por eles serem enérgicos, por eles terem firmeza, e eles eram chamados Boanerges, os filhos do trovão. Então nós temos essa realidade aí deste nome. Agora vamos passar para o segundo tópico, que é o nome da Fraternidade Combatentes na Fé. Nós somos uma obra missionária com um carisma específico no seio da Santa Igreja. Esse nome, ele tem um resumo profético. Toda obra, ela tem um carisma. Esse carisma, ele tem um resumo profético daquilo que nós vivemos como ideal de vida. E o nosso resumo é: combater o bom combate como igreja militante e guardar a fé, levando assim os homens ao coração da Santa Igreja. Então, este é realmente o significado deste nome: combater o bom combate. Este é o sentido, a essência, levar as pessoas ao coração da Santa Igreja. Santa Teresinha dizia: no coração da igreja eu quero ser o amor. O nosso carisma é levar as pessoas a amar mais a igreja, é levar as pessoas a essas duas colunas, a Eucaristia e Nossa Senhora. São as duas colunas da igreja na visão de Dom Bosco. Nós precisamos ser mais almas eucarísticas, e a partir do momento que eu sou uma alma eucarística é uma alma mariana, e uma alma mariana é uma alma eucarística. Uma coisa está ligada à outra. São Paulo, no final da sua vida, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati um bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. A vida do apóstolo Paulo foi ser guardião da fé, e hoje nós trazemos esse carisma profundamente que veio do coração do apóstolo Paulo também para a nossa vida. Nós hoje vivemos como esse guardião da fé, ser guardião da fé, guardar essa fé católica, apostólica, romana, ser almas eclesiásticas, varões apostólicos, homens de fibra, ser firme como aço, a rocha, um diamante lapidado, ser guiado pelo sopro do Espírito Santo, viver realmente com um coração abrasado e, como diz na Santa Missa, no Santo Sacrifício do altar, a igreja, o sacerdote diz: corações ao alto. E a Assembleia, o povo de Deus diz: o nosso coração está em Deus. Isso é ser um combatente na fé, é estar com o coração ao alto. Talvez você é como o profeta Samuel. O profeta Samuel servia a Deus, mas não conhecia Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja, elas servem na liturgia, nas pastorais, retiros, em tantas realidades que pertencem à igreja, mas talvez elas não conheceram o Senhor ainda. O profeta Samuel ouviu a voz de Deus e Deus chamando ele, até que ele percebeu
que era Deus quem chamava. E a partir daquele momento ele conheceu o Senhor. Então, o que eu quero hoje passar a mensagem para você que está nos vendo e nos ouvindo, é que você possa ter uma experiência real com o senhorio de Jesus Cristo. E que Deus possa derramar as bênçãos sobre a tua vida. Que Deus abençoe poderosamente a tua história. E que você possa ser marcado profundamente e o seu coração possa ser transverberado pela palavra poderosa do Senhor. Mês Vocacional 2022. Pastoral Vocacional Diocese de Cruz das Almas.